Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero ler com vocês alguns versículos. É um texto comprido, né? É um texto longo. Eu quero ler com vocês parte desse texto aí, para não demorar tanto na leitura. A partir do versículo 23 do capítulo 16 fala assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos dizer juntos essa parte do versículo, a parte final aí. Diga comigo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém, amados? Maravilha, maravilha. Queridos, cada semente produz segundo a sua espécie. Cada semente produz segundo a sua espécie. Assim, nós não podemos esperar que de um pé de jaca caia manga. Nem posso querer colher abacaxi de um pé de mamão. Cada semente produz segundo a sua espécie. Tudo bem? Concordam com isso? Da mesma forma, o evangelho que nos alcançou, o evangelho, a palavra do Senhor que nós temos em nossas mãos, ela tem um tipo de fruto, ela produz um tipo de fruto. E nós não podemos esperar que o evangelho produza algo diferente, né? Senão aquilo que faz parte do propósito do Senhor de liberar, de produzir, de frutificar através do evangelho. Tem muita gente assim inquieta, incomodada, insatisfeita, esperando que do evangelho caia, frutifique, nasça alguma coisa assim, a seu bel prazer, diferente daquilo que Deus havia programado, projetado, desenhado, idealizado para que pudesse frutificar. Tem muitos outros que se aproximam do evangelho e não conseguem perceber o fruto abundante que o evangelho produz. Eu estava recordando essa palavra, e me lembrei de um momento específico da história de Israel, quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão a caminho da terra prometida. Deus se manifestou como um Deus provedor no meio daquela nação, e ele mandava todos os dias, ele mandava um maná, uma semente, como que uma semente pequena de coentro, uma semente branca, e o povo deveria colher, né? Aquela semente era o pão que o Senhor estava dando, né? Um maná que descia do céu. É interessante que aquilo era a produção da bondade de Deus em favor do povo. Mas a nação estava insatisfeita, porque eles queriam que Deus fornecesse alguma coisa diferente. Eles ficaram inquietos com o pão que descia do céu, e eles queriam, diz o texto, que eles queriam carne, né? A alma deles ficou assim, insatisfeita, inquieta, porque
Deus aprove ao Senhor liberar bondade através do pão que desceu do céu, que era uma tipificação de Jesus, é um símbolo, um tipo de Jesus. Eles estavam insatisfeitos, eles queriam carne, né? E Deus liberou carne para eles em forma de codornizes, né? Uma infestação de codornizes veio sobre Arraial. Diz o texto que enquanto eles comiam, estavam comendo, veio a ira do Senhor, muitos foram mortos ali naquele lugar. Às vezes nós nos aproximamos do Evangelho assim, não conseguimos desfrutar daquilo que o Evangelho libera ou produz com abundância. Ficamos aguardando, Senhor, né, quando é que o Senhor vai liberar as provisões que eu estou aguardando? E perdemos o fruto abundante da obra, da bondade, da graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Queridos, afinal de contas, o que é que o Evangelho produz? O que é de fato que o Evangelho, que tipo de pessoas que o Evangelho está produzindo? Quem são essas pessoas? Qual é a espécie dessas pessoas? Há uma forma, uma fórmula, né, em cada um daqueles que amam, servem o Senhor. Nós nos identificamos porque nós fomos frutos do alcance, do poder do Evangelho de Deus. O Evangelho nos alcançou, e não há nada mais poderoso do que o Evangelho do eterno Deus, queridos. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há um texto de Paulo à igreja de Coríntios, ele diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão esperando alguma coisa diferente. Eles não conseguem entender, eles não conseguem discernir, eles não conseguem apreciar o fruto que cai. Eles estão assim, olhando, mas sem entender como é que é esse negócio, como aquele maná que caía do alto, e eles olhavam para tudo aquilo, eles diziam: mas o que é isso? É interessante que eles não sabiam, não, no primeiro momento eles não sabiam o que era, o que é esse negócio, essas sementes brancas. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas Paulo disse para a igreja de Coríntios: mas para nós, os que somos salvos, diga comigo assim: poder de Deus. Aleluia, queridos, poder de Deus. Nós nos relacionamos com o poder de Deus, e é esse poder que transforma o homem, e é essa a palavra que tem a condição de transformar a vida do homem, queridos. Viver o poder de Deus e permanecer em aliança com o eterno era mais importante para Paulo e para Silas do que ver as portas da prisão se abrirem e ter a possibilidade de fugir. Segundo Paulo e Silas, servir ao Senhor, conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor, com o poder de Deus, com a intimidade, ser conhecido por Deus e conhecê-lo, era muito mais importante do que ter a possibilidade de ver as portas da prisão se abrirem e fugirem daquele lugar. Afinal de contas, eles estavam presos injustamente. Sabe por que eles foram presos? Diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas, eles expulsaram o demônio de uma mulher que estava debaixo de um espírito demoníaco. Eles expulsaram aquele demônio, e por isso eles foram arrastados e acorrentados em prisão, porque era o ganho, era o meio, né, era o negócio de algumas pessoas ali, aquele espírito adivinhador. Uma vez que o espírito imundo, aquele espírito demoníaco foi expulso, né, ou seja, fechou a porta da lojinha, entende? E aí Paulo e Silas foram presos. Queridos, tem gente que busca o Evangelho para ter uma experiência apenas. O Evangelho não se presta para produzir experiências, embora existam, mas para produzir, diga comigo, mas para produzir um novo homem, uma nova criatura, com novos valores, novos desafios,
e um novo destino. Amém, amados? O Evangelho não se presta para produzir experiências. Ele não tem essa finalidade. Não adianta nós ficarmos perto do Evangelho esperando, né, ter uma experiência. Eu recordo de alguém que uma vez veio, ele sempre buscava, pedia que eu orasse por ele, né, e sempre que eu orava por ele, essa pessoa dizia assim para mim: pastor, quando o Senhor põe a mão sobre a minha vida, eu sinto um fogo, pastor, eu sinto um fogo, assim, do alto da cabeça, ele vai correndo no meu corpo, vai me aquecendo, pastor. É uma experiência que essa pessoa tinha. Não quer dizer que todos que recebem oração vão ter uma experiência. O fato é que o Evangelho não tem a obrigação de gerar experiência, produzir experiência para ninguém, embora essas existam. Sinais e as maravilhas acompanham aqueles que creem, mas a finalidade do Evangelho é produzir um novo homem, uma nova criatura, alguém que tem novos valores, queridos, que tem novos princípios de vida, né? Que tem um outro destino. Amém? Foi esse o Evangelho que te alcançou, é esse o Evangelho, querido, que você tem recebido. A palavra do eterno Deus, é ela que está assim, te preparando para algo poderoso em Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu ficava mais entusiasmado com essa palavra. Meu Deus, é o teu destino. Amém, queridos? Eles não oravam, Paulo e Silas não oravam e cantavam a Deus para ver as portas se abrirem. Com portas abertas ou fechadas, o cântico ao Senhor seria cantado. Queridos, eles não oravam e cantavam. Paulo e Silas não estavam ali à meia-noite orando e cantando ao Senhor com aquele intuito de uma hora Deus vai ver a injustiça que está acontecendo aqui, vamos continuar na oração e cantando louvores, porque o poder de Deus vai se manifestar. Não, podia não se manifestar, sim ou não? Podia se manifestar como se manifestou? Podia também. O importante é que, independente de portas abertas ou não, eles continuariam adorando o Cordeiro de Deus. Aleluia! O que o Evangelho produz, pastor? Produz gente de aliança, queridos. O que o Evangelho produz? Pessoas de aliança, que com portas abertas ou portas fechadas, têm um vínculo em Deus, não são movidos com facilidade, não é um vento qualquer que tira, que arrasta, que leva essas pessoas. Nós estamos convivendo, infelizmente convivemos no Brasil com uma realidade estranha. Nós temos o chamado, né, desviados ou desigrejados, um povo que tem aquela experiência que diz assim, né, um dia eu fui da igreja, um dia eu trabalhei um tempo com outros irmãos num presídio aqui no interior do estado. Gente, quantos ex-igrejados, quantos ex-cristãos nós encontrávamos naquele lugar. Gente que teve uma passagem, né? Assim, se animou, gostou, né? Teve experiências, incursões pelo Evangelho, mas infelizmente não eram pessoas de aliança. Gente, o Evangelho, diga comigo, o Evangelho eterno produz gente de aliança. Amém? Aleluia. Sabe o que Paulo disse? Eu gosto tanto desse versículo lá em Romanos 14. Paulo diz assim: quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, não vai ser uma porta fechada, que vai nos tirar da presença, não vai ser uma prisão injusta, não vai ser uma manifestação do sobrenatural, as portas se abrindo. Não, nós temos vínculo com Ele, nós temos aliança com Ele, e nada vai mudar, nada pode mudar isso. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, o texto diz que enquanto Paulo e Silas
por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, diz o verso 26, sobreveio tamanho terremoto naquele lugar, que sacudiu os alicerces da prisão. Uma manifestação sobrenatural aconteceu ali, enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam ao Senhor. E esse terremoto, quando veio, ele sacudiu as estruturas da prisão, as portas da prisão se abriram, e as cadeias de todos os presos caíram, foram soltas, e eles se viram livres, né, por assim dizer. O carcereiro, o responsável por manter a guarda, e era o responsável pela segurança, né, de todos aqueles presos, quando ele viu aquilo ali, ele pegou a espada com a intenção de tirar a sua própria vida. E quando Paulo percebeu isso, Paulo interveio, e ele não permitiu que o carcereiro se suicidasse. Ele entrou, né? Ele falou: ei, não faça isso, porque todos aqui estamos. Qual era o temor do carcereiro? Ele falou: bem, as portas da prisão foram abertas, né? Com o que aconteceu, né? Todos eles, vazaram. Paulo diz: ei, não se preocupe, estamos todos aqui. Queridos, e olha que coisa tremenda acontece a partir desse momento. Paulo orava e adorava, mas não perdeu o carcereiro de vista, por isso pôde impedir a sua morte. É como nós dizemos, aquele trocadilho, né? Aquele provérbio popular: um olho no gato, o outro no peixe. Um olho no gato, o outro no peixe, né? Paulo orava e ele adorava o Senhor, mas ele não perdeu o que? A conexão com as demais pessoas, com o carcereiro. Por isso, enquanto orava, adorava, e o sobrenatural de Deus estava acontecendo ali, ele não perdeu a sua conexão com as pessoas. Sabe o que o Evangelho produz, queridos? Diga assim comigo: o Evangelho produz gente conectada com a sua geração. Evangelho produz gente conectada com a sua geração. Entende isso, queridos? Sabe, eu creio que eu já confessei isso para vocês, né, em uma outra oportunidade. Quando eu me converti ao Senhor, né, há 37 anos próximos, passados, né, eu entrei numa bolha, por falta de maturidade, por falta de um mentor, por falta de alguém que me instruísse a não fazer isso. Eu entrei numa bolha no sentido de, eu me esquivei de muitas coisas, eu me afastei de muita gente, né? Criei uma bolha exclusivista, né? Me relacionava apenas com as pessoas da minha tribo, pessoas que falavam a mesma língua. Eu não tive sabedoria a ponto de ganhar o coração daquelas pessoas, de manter a conexão com algumas pessoas que eu entendia, que eu vim buscar e resgatar muito tempo depois. Um evangelho que nos tira a proximidade das pessoas, que nos distancia das pessoas, não é o evangelho eterno. O evangelho eterno nos faz ter conexão, diga comigo, conexão, com todas as pessoas. Amém? Ainda que algumas dessas não possam fazer parte do meu rol mais íntimo, por questões estratégicas, eu não posso perder a proximidade com elas. Foi essa a pegada, a ênfase do ministério de Jesus. Ele não perdeu a conexão com ninguém. Por não perder a conexão com ninguém, os fariseus, os religiosos da época ficaram indignados. Ele não entendia por que ele comia com pecadores, ele não entendia por que Jesus permitia que uma mulher impura lhe tocasse, eles não entendiam isso. Por quê? Porque eles estavam apregoando e vivendo um evangelho exclusivista, queridos, não um evangelho de inclusão. Um evangelho que separa. Opa, você não é tão santo,
não merece. Opa, não, você é santo, você tudo bem. Quando você olha para o ministério e a vida de Jesus, queridos, você entende que Ele não deixou de fora nem mesmo as crianças. Vocês lembram quando as crianças desejaram se aproximar de Jesus? E os discípulos falaram, não tentavam afastar as crianças, não importune o mestre, não importune. Jesus falou, ei, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Abra um caminho, deixai que as crianças venham até mim. Ou seja, ele tinha a possibilidade de parar a sua agenda para que ele pudesse se relacionar com as pessoas. O Evangelho, fala assim comigo, o Evangelho eterno produz gente de aliança, mas também pessoas conectadas com a sua geração. Amém, amados? Aleluia, aleluia. O Evangelho produz conexão com as pessoas ao nosso redor, queridos. É coisa do Evangelho eterno, de gerar esse amor no nosso coração, gerar um amor empático, de você querer alcançar as pessoas, de você querer viver, de socializar com as pessoas, de caminhar com as pessoas, de ser uma boa referência, uma boa influência, uma inspiração na sua geração. Eu creio que Deus está nesse processo e nessa noite conversando, falando ao nosso coração, de alguma forma trazendo o frescor dessas verdades que nós estamos olhando aqui no texto de Atos capítulo 16. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo que as portas abertas da prisão não eram mais relevantes que as portas abertas do coração do carcereiro. As portas abertas da prisão não eram mais importantes que as portas abertas ao coração do carcereiro. Há uma tendência de olharmos e darmos ênfase ao versículo 25 e 26, para esse momento sobrenatural. Quantas vezes eu já preguei sobre esse texto aqui, quantas vezes nós já ouvimos pregações sobre isso por volta da meia-noite, né? Gente, olha que coisa tremenda. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus. E enquanto eles oravam e adoravam, o que aconteceu? Um terremoto sacudiu as estruturas da prisão. Sobrenatural ou não? Sobrenatural. Queridos, eu me empolgo com um texto desse. Quantas vezes eu já olhei esse texto aqui, né? Eu ficava assistindo um fogo puro, falei, meu Deus, vamos orar, vamos adorar o Senhor, porque o terremoto vai cair, não, o fogo vem, né? E algumas vezes vem mesmo. Enquanto oramos e adoramos, algumas pessoas olham para isso aí, e eu creio que se forem assim muito afoitas, eles vão estabelecer ministérios em cima disso, e reuniões apenas à meia-noite, com oração, muita oração e louvor. Para quê? Para ter apenas a experiência do terremoto. E sabe qual é a chave de tudo isso? Qual é o propósito desse terremoto? O propósito do terremoto não foi para abrir as portas da prisão, mas para abrir o coração do carcereiro. Quando você continua o texto depois daquele terremoto, você percebe que o carcereiro iria tirar a sua vida, e Paulo interveio e falou, não faça isso, porque todos aqui estamos. E quando, queridos, quando aquele carcereiro percebeu o que havia acontecido, aquela manifestação sobrenatural, tudo aberto, e todos os presos ali, ele entendeu que ele não estava trabalhando, lidando
cuidando de marginais, de bandidos, de pessoas comuns. Ele estava diante de homens de Deus, de sacerdotes do Deus Altíssimo, como que anjos da parte do Senhor estavam ali aprisionados, acorrentados dentro daquele lugar. E quando aquela manifestação poderosa veio, não é apenas as portas da prisão que se abriram, mas as portas do coração daquele homem, porque ele entra afoitamente, rapidamente dentro daquele lugar, e ele diz: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Sabe, queridos, as manifestações do poder de Deus são tremendas. Eu amo as manifestações do poder de Deus. Tenho visto, recebido muitas manifestações do favor, da graça, né, do amor de Deus na minha vida de forma natural e sobrenatural. Mas sempre, nunca foi para simplesmente abrir uma porta para que eu acessasse, embora algumas portas foram abertas e eu acessei rapidamente, mas não se destina a isso, compreende? Não se destina a isso. O fim das manifestações sobrenaturais de Deus é tocar pessoas, é salvar pessoas, é libertá-las do império das trevas para o reino do Filho Senhor Jesus Cristo. Amém? Compreendem isso? O terremoto não veio para que Paulo e Silas pudessem depois sair compartilhando nos outros lugares, né? Eu tive uma experiência tremenda, estávamos orando, né? Estávamos ali no jejum, o poder de Deus veio, o fogo caiu, as portas se abriram. Não era apenas isso, mas Deus queria tocar aquele homem. Queridos, Deus queria tocar um pecador, alguém que estava à margem de tudo, que não conhecia o reino, que não conhecia o Senhor Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós podemos nos distrair com o louvor, às vezes nós podemos nos distrair com a oração e as formas de oração, às vezes nós podemos nos distrair com tanta coisa boa que acontece dentro da igreja, e perdemos o principal, que é a salvação. Diga comigo: a salvação das nossas vidas. Compreende isso, queridos? Sabe, nós estamos num período onde, se nós não nos cuidarmos, nós vamos nos distrair com os louvores que a igreja tem liberado. Tem tantos louvores bonitos que estão sendo cantados, louvores que você fala assim: meu Deus, que coisa. Em meio a tantos louvores bonitos, tem tanta coisa que não vale nada. Gente, tem uns louvores enjoados. Tem uns louvores enjoados que eu não dou conta mais de ouvir. Quando eu começo a ouvir, eu falo: não posso mais ouvir, não aguento. Tem alguns louvores que, quando você aperta, não tem nada, tem muitas inverdades. Tem louvores, alguma coisa assim, quase que eu cantei alguma coisa aqui, né? Mas tem algumas coisas que Deus, o Senhor tem que me dar, Deus, o Senhor tem que me dar, Deus, eu vou pegar, é para mim. Opa! Às vezes nós nos distraímos com as coisas à nossa volta, às vezes nós nos distraímos com louvor, com oração, nos distraímos com a igreja, nos distraímos com as coisas da igreja e perdemos o principal. O propósito do Senhor é alcançar o homem com salvação. Queridos, você e eu, deixa eu te dizer, o teu espírito é eterno. A casca, o passaporte, isso, a palavra do Senhor diz que vai voltar para o pó. Veio do pó, tornará, mas o teu espírito é eterno. Sabe o que é isso? Não morrerá jamais. Não morrerá. Você e eu fomos destinados para vivermos para Deus, na presença dEle, na comunhão com Ele. Olha que coisa tremenda, queridos. Fomos destinados a isso, Nós não podemos nos distrair, nós não podemos ficar à margem dos processos, das oportunidades desse Deus que chama, desse Deus que oportuniza, queridos, essas entradas celestiais, o acesso ao caminho santo, para vivermos na presença do eterno Deus. Amém, aleluia. Você pode subir, Joás, já vamos finalizar, né?
Normalmente os nossos olhos são fixados no versículo 25 e 26, e toda a ênfase é dado ao fato de Paulo e Silas orarem e cantarem em condições desfavoráveis. Isso é relevante, lógico, isso é relevante. Porém, o objetivo do terremoto era abrir as portas da prisão. Não era abrir as portas da prisão, mas abrir o coração do carcereiro. Aleluia. O Evangelho produz, diga comigo, o Evangelho produz gente conectada com a sua geração, mas também gente conectada com a mensagem da salvação. Amém, queridos? Quando aquele carcereiro entrou diante de Paulo e Silas, ele disse: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Naquele momento não havia amargura, não havia, sabe, aquele ar de insatisfação, aquela inquietude do tipo: nós estamos aqui presos injustamente, nós estamos com as costas assim por sangue, vocês lavraram as nossas costas com açoite, sem nos perguntar o que fizemos, sem nos levar a julgamento, estamos aqui injustamente, e você quer ser salvo, cara? Sabe, não era um momento, não, eles estavam conectados, eles foram alcançados pelo Evangelho eterno, e o Evangelho eterno produziu neles uma geração, gente conectada com a mensagem da salvação. E quando aquele homem abre o coração, quando ele sinaliza dizendo: ei, o que eu posso fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, amada igreja, esse mundo está tentando nos distrair, e nós corremos o risco de nos distrairmos com tantas e tantas situações que acontecem por aí. Graças a Deus, vivemos num país com muita liberdade, graças a Deus, amém, amados? Com muita liberdade, caminhamos ou não, ficamos em casa ou não, nos reunimos num lugar como esse ou não. Temos liberdade de buscarmos o conselho, a palavra de Deus, ou não, ainda temos liberdade, mas podemos ser tão distraídos. E o homem, meu Deus, como nós temos sido assim atacados, pressionados, assediados, para nos distrairmos, para nos envolvermos com tantas coisas. Uma coisa é importante, diga comigo, uma coisa importante: a salvação das nossas almas. Amém? Aleluia. Obrigado pelo amém. Eu vi um amém aqui no fundo do tecladista, já fiquei animado. Amém, queridos? Isso importa. Quando aquele carcereiro abriu o coração, Paulo diz: crê no Senhor Jesus, a salvação vai entrar na tua vida e vai entrar na tua casa. Na tua casa. Sabe o que ele fez? Aquele carcereiro então convida Paulo e Silas, ele os leva para casa, ele trata as feridas de Paulo e Silas, eles servem a mesa para Paulo e Silas, e todos da casa daquele carcereiro recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meu Deus! E depois eles retornam para a prisão. Meu Deus, pensa numa madrugada intensa, linda, poderosa, com céus rasgados. Eu fico pensando, qual a finalidade daquele terremoto, se não alcançar uma família em Israel, que precisava ser alcançada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Deus. Gente, o Evangelho produz gente de aliança, gente conectada com a sua geração, e gente conectada com a mensagem de salvação. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Temos essa marca, carregamos a marca da aliança com o Senhor. Vamos
nos colocar em pé, por favor. Aleluia. 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 Você foi marcado para isso, amém? Você foi marcado. Esse evangelho entrou no seu coração um dia para isso, querido, para te conduzir, para te preparar para esse lugar, o lugar das moradas eternas em Deus. Que coisa poderosa o que você carrega. Paulo diz à igreja de Coríntios: vocês carregam o poder de Deus. Quando você entende que você carrega o evangelho, queridos, não fomos chamados para carregar preceitos de uma religião. Não fomos, diga eu não fui chamado para carregar preceitos litúrgicos de uma igreja, senão os preceitos do eterno Deus, a palavra do eterno Deus, o poder de Deus. O que você carrega é o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus que destrói todo sofisma, toda fortaleza, altivez, tudo que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa. Às vezes você não passa por situações que você não entende, não compreende. Às vezes você passa por uma semana, um dia ruim, um negócio complicado, problemas dentro do relacionamento, problemas nos negócios. Ei, você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus, você tem relacionamento com esse Deus que te selou para uma viva esperança, uma herança incorruptível. Senhor, vá para o momento da adoração, vá para o momento assim do clamor, comece a orar, comece a adorar o Senhor. Mas ei, entenda, o propósito não é que o terremoto venha para que uma porta se abra, uma porta de negócio, não, é para que pessoas conectadas com o evangelho eterno se conecte às pessoas e com o propósito do eterno Deus, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos, mas deixa o teu coração aberto nesse momento. O Senhor ama a sua vida, Ele deu Jesus Cristo por você, o Filho eterno, o Deus eterno, o Verbo vivo encarnado pela sua vida, para que você tenha a oportunidade de decidir, de viver com Ele por toda a eternidade, não à margem, não como aquele que teve a oportunidade e não aproveitou, não, mas como aquele que viu a porta aberta, entrou, acessou e diz: isso é para mim, isso é para você, querido, e para você e para toda a sua casa. O evangelho que te alcançou, o evangelho que você carrega é o poder de Deus, poderoso para te conduzir até aquele dia onde o Senhor dirá: ei, bendito, entrai para o gozo eterno, para o lugar que eu lhe tenho reservado. Antes mesmo da fundação do mundo, eu tenho reservado esse lugar para você. Ei, é herança de Deus para a sua vida. Senhor, eu quero te dar graças por essa noite. Quero te dar graças porque foi esse evangelho que nos alcançou, o evangelho da aliança, do amor, o evangelho que nos revelou Cristo Jesus, o Senhor da glória, o caminho, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque esse amor nos conquistou e o Senhor nos envolveu com laços de amor, ó Deus, e tem revelado Cristo Jesus às nossas vidas, dia após dia. O Senhor tem nos revelado, Jesus, os teus propósitos eternos, Senhor, não mais são ocultos, eles são revelados, conhecidos. Queremos vivê-los de uma forma poderosa, grandiosa,
Senhor, não como aquele que encontrou uma religião, não como aquele que encontrou uma filosofia de vida, mas como aquele que encontrou a intimidade, o poder do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a tua igreja, meu Deus, ajuda esse homem, essa mulher, essa família, ajuda esse casal a viverem os propósitos eternos do Senhor. Ajuda, Senhor Deus, do menor ao maior entre nós, Senhor, ó Deus, aquele que está se aproximando, aquele que está conhecendo o Evangelho agora pela primeira vez, como aquele que já conhece, ó Deus, e serve ao Senhor há tantos anos, ó Deus, que a boa mão do Senhor possa guardá-los, possa abençoá-los, meu Deus, fortalecê-los em nome do Senhor Jesus, e que essa jornada se torne uma jornada assim poderosa no Senhor. Abra mesmo, Senhor, abra as portas aos teus filhos que aguardam por ver essa manifestação do poder, do sobrenatural do Senhor, vendo portas abertas, Senhor, ó Deus, portas que lhes são laços, que sejam fechadas mesmo, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus eterno, que o sobrenatural do Senhor venha, mas acima de tudo, ó Deus, que esses terremotos espirituais poderosos, essas manifestações do sobrenatural, venha também abrir o coração daqueles que estão à margem, ó Deus, que ainda não receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e que o Senhor possa nos usar como instrumentos, ó Deus, para essa geração, para tocar essa geração, para entrarmos com a palavra do Senhor. Nós te pedimos que a graça do Senhor, o teu amor, as eternas manifestações do teu Espírito Santo, ó Deus, essas manifestações sobrenaturais, seja sobre a vida da tua igreja, Senhor, ó Deus, sobre a semente, a sementeira, sobre os negócios dos teus filhos, ó Deus, sobre a vida devocional dos teus filhos, sobre a busca de cada um deles, meu Pai, Deus eterno, que o Senhor se levante em favor deles e lhes conceda paz, livramento, a bênção e saúde para que prosperem dentro dos propósitos eternos do Senhor. Nós te pedimos, eu clamo ao Senhor e os abençoo com a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém.